A oração do Pai Nosso é uma revelação que Deus faz de si mesmo para as nossas vidas. E uma oração que Jesus ensinou para que nós pudéssemos estar mais perto do Pai e entender um pouco mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Eu esqueci o dízimo, né? Está logo hoje que ela falou que trouxe o dízimo e as ofertas. Depois a gente tira no fim, amém? Mateus capítulo 6, versos do 9 ao 13. Vamos estar lendo juntos. E hoje nós vamos estar encerrando essa série de mensagens que eu tenho certeza que fomos muito abençoados por ela, né? Eu, pelo menos, aprendi muito, pude entender um pouco melhor a vontade de Deus para a minha vida, entender um pouco melhor quem sou diante do Pai e para que Ele tem nos chamado, né? Mateus 6, versos do 9 ao 13, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E fechando essa série de mensagens, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus colocou no meu coração exatamente sobre: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o título da mensagem seria: Deus reina com poder e recebe a glória para sempre, porque dele é o poder e a glória e o reino para sempre. Amém? Então eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual a percepção que você tem da sua relação com Deus? Como sua vida com Deus pode ser definida? Se você pudesse definir a sua vida com Deus, como seria a sua relação? Assim como eu me relaciono com os meus pais, eu diria a minha relação com o meu pai é de um filho para com o pai, e o meu pai com uma criação até de certa maneira rígida. Ele fala e a gente obedece. Nós temos diferentes maneiras. Já outros filhos podem dizer: não, a relação com meu pai foi dessa maneira, e outros falam: não, foi assim. Mas e com Deus? Qual é a tua relação com Deus? Como você diria que seria a tua relação com Deus? Uma relação relacional, de fato, onde você se relaciona com Ele? Ou será que é um Deus distante, que você apenas lembra dele aos domingos? Ou será que é um Deus presente na tua vida no dia a dia? É uma relação experimental, ou seja, de experiências. Você experimenta estar com Deus, experimenta ter mais de Deus. É uma relação apenas cognitiva, racional, como o pastor Luiz disse no testemunho, né? Vivemos muitas vezes um evangelho racional. Estudamos a palavra e Deus é isso, é o que cabe na minha caixinha, na minha cabeça, nas minhas definições. E muita gente tem essa relação com Deus, uma relação quase que científica com Deus. Uma relação científica com a palavra. Vamos ver a história e fica só na história. Será que a tua experiência com Deus, a tua relação com Deus é sentimental? Também não passa pelo racional? É apenas emocional? E se eu não sentir arrepiado, Deus não dá presente. Se eu não chorar, Deus não falou comigo. Isso também é parte da relação com Deus, mas o que priorizaria mais aí? É uma relação corporal, você sente Deus no corpo, fisicamente? Ou é uma relação só espiritual também? Deus não está no corpo, eu não sinto Deus no corpo, eu preciso, só o meu espírito que sente Deus. É uma relação amigável? Porque tem gente que tem uma relação em guerra com Deus. Você já viu isso? Estou em guerra com Deus. Só vive brigando com Deus. É uma relação amigável a tua relação com Deus? É uma relação clientelista? Ou seja, a gente se chega para Deus como clientes. E Deus, eu quero isso, por favor, 100 gramas de bênçãos, por favor. Eu vou na prateleira da bênção de Deus e eu falo: Senhor, eu quero um emprego novo, eu quero saúde e eu quero paz. Amém, obrigado Deus, partiu. É uma relação clientelista, você se relaciona com Deus como um cliente de um supermercado? Quem sabe a nossa relação com Deus é uma relação paternal, como nós vemos aqui que Jesus nos ensina que Deus é Pai.
A tua relação com Deus é uma relação de pai e filho. A tua relação com Deus é uma relação dominadora, onde você se sente muitas vezes dominado por Deus e sente que não tem muita liberdade para fazer as coisas. Ou pode ser o contrário, será que você que está tentando dominar Deus? Deus é isso e só isso, Deus não age longe desse quadrado, Deus não pode ir além disso. E aqui alguns exemplos que eu dei, mas pensa aí, como seria a tua relação com Deus? Já pensou sobre isso? E eu penso que justamente quando Jesus nos traz essa frase, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Ele nos dá pelo menos essas três palavras, nos dão três princípios de como seria a nossa relação com Deus, apresentando três princípios de nos localizando diante de Deus, nos mostrando, ei, você é isso e Deus é isso, não inverta as coisas. E aí essas três palavras, reino, poder e glória, o Senhor ministrou ao meu coração três princípios que nós podemos aprender com a sua palavra. E a primeira, reino. Interessante que Apocalipse capítulo 19, verso 16, diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 2 Coríntios 4, 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor a Jesus. Então eu quero destacar com você que Deus é Rei. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o dono do reino. O reino é dele. E todas as coisas estão debaixo do seu reinado e do seu senhorio. E nós não podemos nos esquecer que somos servos. Ele é o Senhor. O reino é de Deus e não nosso. Ele é quem governa e não nós. Ele sabe o que faz. Nós achamos que sabemos. Você já teve muita certeza de uma coisa, muita certeza, que apostou todas as suas fichas naquilo e de repente você se viu enganado? Mas eu tenho certeza, eu tinha tanta certeza disso. Porque a gente acha que sabe. Deus sabe. A gente acha que sabe o que é melhor para nós. A gente acha que sabe governar a nossa vida. Como nós cantamos aqui, às vezes eu tenho vontade de crescer e me tornar independente, Deus. Tenho vontade de ser dono do meu próprio nariz, porque a gente se acha Senhor. A gente se acha o dono do reino. A gente acha que a igreja tem que funcionar assim ou daquela outra maneira. Mas Deus é o Senhor da igreja. Ele é o Rei. E Ele não é um rei qualquer, Ele é o Rei dos reis. É o Senhor de todos os senhores. Pense em alguém poderoso na terra, Deus é Senhor dessa pessoa. Pense em alguém que tem poder sobre a tua vida, Deus é maior do que essa pessoa. Ele é o Rei, dele é o reino. Porque muitas vezes a gente quer inverter isso, como eu falei, a gente tem uma relação com Deus que parece que a gente quer dar conselho para Deus. Eu gosto muito desse exemplo, que às vezes a gente chega para Deus e fala: olha, Senhor, eu fiz um plano aqui para a minha vida, caso o Senhor ainda não tenha algum, eu quero te apresentar, tá, Senhor? Olha só, eu vou te apresentar o meu plano, é assim, 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 quando eu tiver essa idade vai acontecer isso, depois isso, eu vou conseguir tal emprego. Senhor, eu já pensei em tudo, Deus. Basta o Senhor assinar embaixo, Senhor, tá? E caso o Senhor, não sei, vai que o Senhor não pensou em algo para mim, né, Senhor? Na dúvida, tá aqui os meus planos, Senhor. Por favor, Deus, abençoe os meus planos. Às vezes a gente quer agir assim com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, o reino é dele. Nós somos servos. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Somos servos. A nós nos pregamos como servos. Nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus. Ele é o Rei. Então o que nós temos que fazer como servos? Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os sonhos que o Senhor tem para a minha vida? Eu reconheço que sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Por isso, Senhor, reina em mim com o Teu poder. Reina em mim sobre a escuridão da minha vida. Reina sobre os meus sonhos. Reina sobre tudo que eu tenho, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ele é o Rei, dele é o reino. Aleluias, glórias a Deus. Este é o primeiro princípio. O reino é do Senhor. O segundo princípio é o poder. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Depois o apóstolo Paulo ainda diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho de poder. O Evangelho do Senhor Jesus não é apenas um Evangelho de discurso, não é apenas um Evangelho de raciocínio, de reflexões filosóficas. Nada contra os filósofos, viu, querido? Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Não podemos nos acostumar com um Evangelho infrutífero, com um Evangelho que não gera, um Evangelho morto, um Evangelho frio. John Wesley dizia: eu não tenho medo que o movimento metodista deixe de existir tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. O meu maior medo é que ele se transforme numa seita fria, vazia, sem o poder de Deus, com cara de religião, mas sem o poder do Evangelho. Wesley falava que ele tinha esse medo. Em outras palavras, eu prefiro que o movimento metodista acabe do que viva uma religião fria, sem o poder de Deus. E quando nós compartilhamos esses testemunhos, amados irmãos e irmãs, isso é prova do poder de Deus. Se a gente for viver uma vida apenas baseada na nossa intelectualidade, se a nossa relação com Deus é apenas uma relação clientelista, de apenas pegar o que eu quero e não o que Deus quer para mim plenamente, se a nossa relação com Deus é apenas uma relação: Jesus nasceu, foi um profeta do primeiro século, que nasceu no ano tal, morreu lá crucificado pelos romanos no ano tal e acabou. Se esse é o Evangelho que nós queremos viver, está tudo errado. O apóstolo Paulo fala: se a nossa esperança fica apenas nessa terra, somos mais infelizes dos homens. O reino de Deus é poder. É poder. Enquanto o Evangelho de Jesus em nós não for uma palavra de poder, nós continuaremos seguindo com as nossas forças, sem experimentar o que de fato Deus quer para nós. Às vezes a gente vai na nossa força, no nosso poder. Não é, o poder é de Deus. Deus é o reino e o poder. O Deus poderoso quer que nós vivemos uma vida baseada no seu poder, influenciada pelo poder de Deus. Amados irmãos e irmãs, olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. As pessoas à sua volta precisam do poder de Deus sobre as suas vidas, e Deus te dá o privilégio de participar da cura, da libertação e da restauração dessas pessoas. Se nós não formos uma bomba de Deus em cada ambiente dessa cidade, o Evangelho será um Evangelho morto, frio. Se na minha faculdade eu não representar uma potencial explosão do reino das trevas, o chamado de Deus na minha vida não está sendo pleno. Se na minha casa eu não representar o poder de Deus, o Evangelho não está sendo pleno na minha vida. Se no teu trabalho as pessoas não olharem para você e disserem: ele tem o poder de Deus sobre a vida dele, porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando as pessoas chegarem enfermas para te procurar, você não vai chamar o pastor, porque estes sinais, o que está falando a palavra de Deus? Estes sinais hão de acompanhar os pastores que creem, é isso? Estes sinais hão de acompanhar os bispos que creem, é isso que está escrito? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você crer no poder de Deus, se você crer que o Evangelho é poder de Deus, as curas vão te acompanhar, as novas línguas vão te acompanhar, você vai expulsar demônios em nome de Jesus. Se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal, estará bem guardado em Deus. A proteção de Deus estará sobre a tua vida. Isso é poder de Deus. Não podemos querer viver um Evangelho apenas racional, cognitivo.
O Evangelho é poder de Deus. Para mim, para você e para todo aquele que crê, para todo aquele que está perdido, precisando do poder de Deus. Amados irmãos, finalmente, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mesmo o Senhor nos dando essa oportunidade de sermos bênção na vida de todos à nossa volta, mesmo o Senhor nos dando essa oportunidade de, através de nós, fluir poder para as pessoas à nossa volta, não se esqueça, a glória é sempre de Deus. Nós somos privilegiados por sermos usados por Ele. Sabe por quê? Nós estamos orando, nós estamos clamando para que o Senhor derrame dons espirituais sobre nós. Mas nós nunca podemos esquecer que o dom vem de Deus. É um dom de graça, é um dom gracioso. Ou seja, eu não tenho capacidade de adquiri-lo pelas minhas forças ou pelos meus méritos. Por isso, quando o Senhor começar a te usar para curar as pessoas, quando o Senhor começar a te dar sonhos, visões do que Ele, da vontade dEle para a igreja, quando o Senhor começar a te usar para expulsar demônios, quando o Senhor começar a te usar para pisar escorpiões e serpentes no nome de Jesus, não pense que a glória é tua, não pense que você tem algum mérito nisso, a glória é de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. E depois o próprio Jesus diz em Lucas 17:10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Repita comigo, eu sou um servo inútil. Entendo que a gente é chamado para dizer, eu sou mais que vencedor. Eu tenho a glória sobre a minha vida. Eu tenho a marca da promessa sobre a minha vida. Eu sou o Filho de Deus. Nessa noite o Senhor te chama a te lembrar e a me lembrar que nós somos servos inúteis. E tudo que a gente não faz nada além do que deveríamos ter feito. Sabe aquela coisa que quando a gente faz algo muito bom e a nossa mãe fala assim, não fez mais que obrigação. É isso mesmo. Porque como nós pregamos aqui, se eu perdoo, é porque eu já fui perdoado primeiro. Se Deus me usa para curar, é porque Ele já me curou. Se Deus me usa para libertar outros, é porque eu já fui liberto. Se Deus me usa para salvar outras vidas, é porque eu já sou salvo. Se Deus me usa para restaurar outras vidas, é porque eu já fui restaurado. A excelência do poder é de Deus, a excelência é de Deus e não nossa. Olha a grandiosidade do que o apóstolo Paulo fala, nós temos um tesouro. Um tesouro, pensa em algo muito precioso, guardado dentro de um vaso de barro. De um vasinho de barro. O problema é que às vezes a gente acha que nós, vasos de barro, somos mais preciosos porque temos um tesouro dentro. Mas o valor não está em nós, nas nossas obras, está no tesouro de Deus que está dentro de nós. Não se esqueça disso, a glória é de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. Nos enxergarmos diante de Deus como servos, que temos o privilégio de sermos usados, e Deus deseja nos usar, mas a glória é dele, somente dele, para todos sempre.